Olá, feliz dia, um dia abençoado para todos nós. Estabeleceremos a partir de agora uma nova e feliz realidade através do esclarecedor conteúdo do programa Aceite ou Noie, que leva até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Agradecemos de coração a sua companhia. Muito obrigada. No quadro Sou Feliz, mais um depoimento que endossa a eficácia do ensinamento da Aceite ou Noie. Em nossa mensagem de hoje, amplie sua visão a respeito dos acontecimentos que lhe cercam e passe a dominar o seu destino. Na dica de leitura, conheça mais uma primorosa obra que passa o ensinamento Homem, Filho de Deus. As academias de treinamento espiritual da Aceite ou Noie são locais cercados pela natureza e cheios de uma atmosfera divina, onde as pessoas participam de eventos que duram de 2 a 10 dias e fazem uma verdadeira revolução em suas vidas. Palestras, orações, práticas espirituais e o encontro com Deus estão esperando por você nos seminários em uma das 6 academias da Aceite ou Noie espalhadas pelo Brasil. Nelas você recebe orientação de professores altamente preparados que lhe passam a orientação necessária para prosperar, se harmonizar e obter saúde. Com programações montadas para levá-lo à reflexão e à paz interior, nos seminários você corrige sua atitude mental e aprende a usar o poder da palavra para transformar seu destino para melhor. Existem seminários para todas as idades e para todos os públicos. Academias de treinamento espiritual da Aceite ou Noie. Venha se tornar o protagonista da sua própria história. Confira a nossa programação. Sinta a vibração positiva vinda da Sutra Sagrada em todos os momentos da sua vida onde você for. A Aceite ou Noie acaba de lançar o Om Amori, um lindo pingente para celular contendo a Micro Sutra Sagrada que pode ser encontrada nas cores azul e vermelha, com diferentes tipos de miçangas. Esteja sempre em sintonia com Deus, recebendo dele a proteção e orientação emanada do Om Amori. Não perca tempo, ligue agora para 0800 770 2600 de celular 0 operadora 11 50 14 2209 ou se preferir acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Peça já o seu. O quadro Sou Feliz é um momento consagrado da nossa programação. Por ele passam pessoas que deixaram para trás as lágrimas e que, graças às práticas da Aceite ou Noie, hoje exibem sorrisos. Confira mais um relato e observe na narrativa que fica evidente uma ruptura, o passado triste e o agora alegre, entre eles a diferença que faz o ensinamento Homem, Filho de Deus. Muito obrigada. Estou aqui agradecendo a Deus e a todos os nossos amigos que me ajudaram numa fase muito difícil. O meu marido esteve muito doente há 1 ano e meio, antes de 2 anos mais ou menos, e ele teve que fazer uma determinada cirurgia que deu muita complicação. Ele estava considerado morto, era pele e osso na cama. Ele tem 1,90 m, pesava 113 quilos e ele saiu pele e osso. Ele parou de comer e com essas complicações, a primeira que começou foi com a infecção hospitalar. Depois mais outra e depois mais outra. Então ele foi ficando cada vez pior, não tinha mais remédio para dar para ele. O médico então deu alta, ele foi para casa e sem remédio para tomar. Não tinha mais antibiótico para ele. Os mais fortes ele já tinha tomado. O que aconteceu? Com a higiene que teve, com a enfermeira indo dar banho, cuidando dele, com comidinha direitinho,
ele se recuperou, o corpo dele se refez. Vou dizer sozinho, mas sozinho não foi. Foi a imagem verdadeira que estava na mente dele e no coração. E então ele ficou maravilhoso. Meu marido, ele é um homem bonito, forte. E hoje ele está aqui andando comigo. As minhas amigas do núcleo, meus amigos do núcleo da Águas da Prata fizeram maratona de sutra. Eu fazendo orações e pedindo, agradecendo a Deus. Não para ele sarar, já agradecendo o corpo perfeito do meu marido. Agradecendo a luz maravilhosa de Deus ampliando-se em cada célula do seu corpo. Agradecendo, eu já via o meu marido, a imagem verdadeira dele, assim, ele curado e andando. Eu não estava naquela de ficar presa àquele homem que parecia um esqueleto. Não, eu via meu marido como ele está hoje. Deus deu meu marido de volta. Feliz, maravilhoso, e eu gostaria que ele viesse até aqui para que vocês pudessem ver o resultado dessa prova. Porque aconselho todos vocês, busquem este caminho, o caminho da luz e da verdade, o caminho do conhecimento, o caminho do amor, o caminho da sabedoria, o caminho da luz infinita do nosso Criador. Eis aqui. O meu marido é o milagre da força divina de nosso Criador, Deus nosso Pai. Para você que já ouviu falar sobre meditação Shinsokan ou que ainda nunca ouviu falar, agora chegou o DVD e o CD de áudio sobre explicação da prática de meditação Shinsokan. Através desse CD e esse DVD, você vai poder ouvir uma palestra sobre a importância da meditação, a explicação da prática da meditação e também fazer a prática da meditação Shinsokan com o professor Yoshio Mukai. Você vai acompanhar passo a passo como fazer a meditação. Ligue agora então para 0800 770 2600 ou de celular 0 operadora 11 50 14 2209 ou também pelo nosso site www.sni.org.br/livraria virtual e mude a sua mente radicalmente para a luz e transforme o seu destino num destino feliz. Aprendam a governar o próprio reino mental, exercitar o poder da palavra e progredir infinitamente com a obra do fundador da Seicho no Ie, professor Masaharu Taniguchi. O livro dos jovens, que há mais de 60 anos motiva e orienta pessoas do mundo inteiro a buscarem o seu ideal, manifestando o amor de Deus em todos os atos. Ligue para 0800 770 2600, de celular para 0 operadora 11 50 14 2209 ou pelo site www.sni.org.br/livraria virtual. Adquira o livro dos jovens e aprenda a viver com o coração repleto de gratidão, exteriorizando sua verdadeira capacidade ilimitada. A pior fome é a emocional. Nossa mensagem de hoje convida você para um banquete de conhecimentos que vai suprir as suas necessidades psicológicas. Livre-se da sensação de abandono e sinta-se envolto por palavras que mais parecem mantos de conforto espiritual. Acompanhe e receba a presença de Deus em sua vida. Muito obrigado, senhor que assiste a Seicho no Ie na TV. Permita-me adentrar aos seus lares mais uma vez para levar uma mensagem de pensamento positivo da Seicho no Ie. Por que eu posso dizer isso com convicção? Porque tudo aquilo que está escrito no livro do professor Masaharu Taniguchi, professor Seicho Taniguchi, o professor Masanobu Taniguchi e dos outros autores também, ela expressa a mensagem positiva para vocês. E hoje vamos falar sobre a ciência da oração, a autoria do professor Masaharu Taniguchi.
E na página 149 tem um título que diz assim: Oração para sintonizar com a provisão infinita de Deus. Oração. Quando nós pensamos assim na palavra oração, parece que tem um sentido de estar ajoelhado sobre uma imagem ou dentro de uma igreja, não é? Tomando essa prece chamada oração, que é comum ser usado na sociedade. Mas, quando nós falamos oração na Seichoné, nós compreendemos que tudo aquilo que você pensa, aquilo que você fala e aquilo que você faz. Então, vamos dizer assim, oração tem um sentido muito vasto, não é? Então, vamos dizer assim que, dentre essa, vamos dizer assim, ingrediente que eu acabei de dizer, o pensamento. O pensamento funciona 24 horas, meus amigos. Não é? A palavra, eu estou falando aqui, quando terminar essa gravação já não vou falar, ou talvez estiver trabalhando também não estou falando. E outra expressão dentro das palavras tem a atitude que nós tomamos. Não é? Então, o conjunto de se apresentar você num sentido de oração, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você fala e tudo aquilo que você faz. Não é? Então, vamos dizer assim, esse conjunto, o professor Masaharu Taniguchi diz aqui, para sintonizar com, né, todas essas atitudes, você vai sintonizar com a provisão infinita de Deus. Né? Tem um grande empresário no Japão que ele escreveu que a inspiração é 1%, a transpiração é 99%. Ou seja, nós temos uma ideia, mas essa ideia, para se concretizar, nós temos que batalhar bastante, trabalhar bastante. Então, realmente, aqui, nas primeiras linhas, ele escreve aqui: há 2 caminhos para concretizar as coisas. O primeiro consiste em efetuar esforços de âmbito físico-material, ou seja, alcançar o objetivo empenhando todas as suas forças humanas, de acordo com as leis do mundo fenomênico relacionado a ele. Ou então, vamos dizer assim, você tem que estudar, praticar, pesquisar e lutar para alcançar esse objetivo. Mas vamos dizer assim também, esse empresário usa uma frase muito interessante: se você não tiver definido o seu objetivo, seu esforço é nulo, não vale nada. Porque se você não sabe o que está direcionando o seu esforço, né, o fruto desse esforço não vai tornar em nada. Então, primeiro de tudo, esse 1% que nós temos que, então, ter bastante cuidado de definir, ou seja, a ideia de Deus, ou a vontade de Deus, ou a inspiração que você teve para falar assim: esse projeto ou essa ideia vai ser útil ao maior número de pessoas possível. No momento que você tiver essa mente de fazer com que aquele objetivo que você tem é para beneficiar o maior número de pessoas possível, então vamos ter aqui 1% que o professor escreve aqui. Apesar de que nós esforcemos totalmente, mas se não tiver no fim sintonizado com a força divina de Deus, né, ou esclarecendo aonde que você está conduzindo a sua mente, muitas vezes nós não vamos ter esse objetivo realizado. Então está escrito assim: em relação a isso, há um outro meio que pode ser chamado de método para alcançar o sucesso por meio de força externa. O que é essa força externa? Força divina, força de Deus, mas ela está lá fora, pensa que está lá fora. Mas então vamos sintonizar. Ou, no mesmo tempo, o professor Masaharu Taniguchi escreve que esse Deus está dentro de nós, porque nós chamamos que nós somos filhos de Deus. Então, basta buscar esse Deus que está lá. Mas nós pensamos comumente que Deus está lá longe, né? Mas, na verdade, Deus está aqui dentro. Então, no momento que você, através da oração, né, busca esse Deus que está no seu interior e acredita que você é filho de Deus e que você tem essa capacidade para realizar, com certeza você vai realizar o seu objetivo, né? Você vai alcançar o seu esforço. Então, o importante nessa nossa vida, né, é ter essa oportunidade
de como você sintonizou com Deus. Como sintonizou com Deus. Tem as pessoas que conheceu a Seichonoye através da revista da Seichonoye, e por sinal, se você deseja receber uma revista na sua casa, liga para 0800 770 2600 e vocês vão receber uma revista lá na sua casa, né? O princípio da filosofia da Seichonoye. Então, vocês vão conhecer através dessa revista o que você é. Você é filho de Deus, gente. Você tem capacidade infinita, gente. E temos a oportunidade, em todo momento, né, começar a trilhar essa vida da felicidade, da capacidade infinita. Né? Eu fui fazer um seminário numa regional e ali apareceu um senhor fazendo um relato de experiência muito interessante. Ele disse que até os seus 46 anos, por ter nascido na fazenda, ter o seu estudo ao nível de terceiro ano da fazenda, né? Então ele achou que a vida dele iria ser uma vida eternamente de um operário braçal. Não tinha grandes esperanças. Mas um dia, caminhando na periferia, ele morava na periferia, né? Para chegar a pegar o primeiro trem, ele encontrou uma revistinha em cima de um latão de lixo. Era a revista da Seichonoye. E ele, impressionado, né? Uma revista nova, pegou, chegou na estação, começou a ler. Ali estava escrito que o homem é filho de Deus, que tinha capacidade infinita e que era basta somente aflorar essa capacidade que estava no seu interior. Ele ficou pasmo, né? Ele pensou que a vida dele iria terminar como um operário, mas ali estava escrito que ele poderia ser filho de Deus para despertar essa natureza divina dentro dele. Emocionou tanto que perdeu alguns trens e acabou lendo a revista inteira. Mas dentro dele, o que aconteceu? Esse 1% de sintonia com a força divina. Que nós somos filhos de Deus e Deus sempre está dando essa oportunidade para sintonizar com você. Sintonizou com ele. E ele voltou, começou a ler com mais atenção a revista. Começou a caminhar todo dia nessa rua outra vez para ver se encontrava outra revista. E realmente, depois de um mês, ele encontrou outra vez uma revista em cima desse latão do lixo. E ele disse assim, então, não conformado, falou para a pessoa da família lá, por que você joga uma revista assim? Ele disse, aqui passa sempre um senhor vendedor de verdura, um japonês, e cada mês ele me dá uma revista dessa, mas eu não sei ler. Aí ele falou, então, pelo amor de Deus, não jogue fora, deixa aí que eu venho apanhar. Eu quero essa revista, todo mês eu quero aprender. Mas não necessitou muito tempo para buscar a revista na casa dessa pessoa, porque ele viu o endereço, começou a praticar, descobriu a sede central no Jabaquara, descobriu a academia em Biúna, começou a frequentar a academia, participou do seminário e ele foi, então, cada vez mais entusiasmando com a vida que ele poderia, né, desenvolver a ele. E começou a estudar. Voltou a estudar à noite, né, e quando ele se apresentou, era um senhor já de idade, naturalmente, mas o que ele era? Ele era doutor de administração das escolas públicas do governo do estado de São Paulo. Ou teria formado economia, prestado concurso e tinha esse cargo já de um doutor para administrar as escolas públicas. Então, comparando aquele senhor até os 46 anos, que era um operário, e comparando esse senhor, que hoje é uma pessoa distinta, é a mesma pessoa. Qual foi a diferença? A diferença é que ele despertou, né? Sintonizou com a força divina, acreditou que ele é filho de Deus. E nessa sintonia com o Filho de Deus, aflorou o que estava dentro dele adormecido há muito tempo. Então basta, você que está me ouvindo neste momento também, se você acha que você não teve oportunidade, busca essa oportunidade agora mesmo. Acredite, você é filho de Deus, você tem essa capacidade. E quando você encontrar essa capacidade, basta praticar, tá? Henry Ford teve a ideia
de fabricar o automóvel e se tornou o rei do automóvel. Né? E é muito interessante que quando ele foi entrevistado, após se tornar o rei do automóvel, né, a pessoa perguntou para ele: Ford, você é um pobre, né, mecânico, como que foi ter ideia de construir um carro que só pessoas, né, ricas poderiam utilizar? É interessante que o Henry Ford falou assim que ele nunca foi pobre. Ele falou que só não tinha dinheiro, mas a mente dele, ele era rico. Ele tinha abundância na mente dele. Então, veja bem, o importante aqui, agora, você que me ouve, se você não tiver nada, muitos bens, vamos dizer assim, não desespere. Você tem você, que é o capital principal. A sua mente, que é a capital principal. Porque nós falamos assim, na Seichonoye nos ensina que o capital inicial de um empreendimento é somente 10%. 90% é a pessoa. A pessoa significa você, significa a minha pessoa ou de todos os nossos colegas. Então, no momento que essa pessoa ou esse ser humano despertar para filho de Deus e começar a desbrochar aquilo que ele tem no seu interior, então, naturalmente, vai, né, fazer com que isso desenvolva cada vez mais para o progresso da humanidade e progresso das pessoas, né? Está escrito aqui na página 152, se alguém deseja honestamente contribuir para satisfazer a necessidade da humanidade, descobrindo o que as pessoas desejam agora, essa pessoa já encontra na porta da entrada da riqueza, né? O conteúdo da riqueza é servir à humanidade. O conteúdo da riqueza é servir à humanidade. Então, pense você, aonde você está agora? Não tem problema. O que você pode fazer para beneficiar a comunidade que está ao seu redor? O que você poderia beneficiar as pessoas, né? Pode ser montando uma pequena quitanda, uma loja ou alguma coisa de conveniência, mas, vamos dizer assim, essa ideia que você tiver, e se isso for verdadeiro para servir a maior número de pessoas possível, com certeza, aqui está escrito que você já está na porta da entrada da riqueza, né? Creio que muitos dos senhores têm conhecimento como se iniciou o Hotel Hilton, né? Hotel multinacional. Mas diz que foi num ano de uma seca muito grande nos Estados Unidos, né? E a família era de agricultores e a colheita foi zero. Então o pai disse: olha, não dá para sobreviver, temos que buscar uma alternativa. Vamos para a cidade buscar algo para desenvolver. A família era grande, chegou lá, alugou uma casa grande. No estudo que eles fizeram, ainda essa casa que alugou tinha outros quartos. Aí um dos filhos disse assim: pai, que tal nós fazer uma hospedaria aqui? Né? Nós podemos usar menos quartos e servir as pessoas que vão chegar aqui. E os viajantes estão um pouco longe da estação, mas como nós somos diversos irmãos, nós podemos ir até a estação e carregar a mala, trazendo para a nossa hospedaria. Ele não vai sentir o peso da mala, porque ele que, né, vai só caminhar, nós que vamos carregar a mala. Aí a mãe disse assim: se vocês trouxerem, né, esses clientes, eu vou fazer com muito amor a melhor comida para eles e vamos dar um conforto de uma noite, ele poder passar aqui na nossa hospedaria. E assim foi feito, então, através da união da família, né? E os filhos ajudando, o pai colaborando, a mãe colaborando, foi que iniciou o Hotel Hilton, hoje hotel multinacional. E sabe qual é o lema desse hotel? Diz que o lema desse hotel é Mini-Max, né? O que significa assim? Cobrar o mínimo e dar máximo de atenção. Ou seja, qualquer pessoa nesse mundo, ele sabe quando ele está levando, vamos dizer,
vantagem, modo de dizer, é bem servido por um preço razoável. Então, isso fez com que esse hotel crescesse a essa proporção no mundo, né? Vamos dizer assim, as grandes, filosofia ou religião, né, que cresceu no mundo, porque proporcionou felicidade a maior número de pessoas possível, né? Então, vamos dizer assim, eu sempre tenho dito assim, os homens mais ricos do mundo hoje seria o Buda, Jesus Cristo e o próprio professor Masaharu Taniguchi também. Por quê? Se nós vamos a um grande centro, na praça principal aqui, encontramos a igreja matriz. Toda a cidade é planejada primeiro com a igreja matriz, né? Vamos dizer assim, ele não beneficia disso, mas ali está o centro espiritual do povo que mora para que possa receber a oração, a bênção de Deus. Então vamos dizer assim, você tendo esse espírito de querer colaborar com o maior número de pessoas possível, buscando a sua felicidade, mas retribuindo essa felicidade, compartilhando essa felicidade com o maior número de pessoas possível, com certeza você vai prosperar infinitamente. Com certeza você vai encontrar o caminho da felicidade. Muito obrigado pela atenção. Não perca a oportunidade de ter em sua casa a coleção A Verdade da Vida, que é composta por 40 volumes. E nela você encontra a doutrina da Seicho-no-ie para ser lida e principalmente estudada. Ligue agora para 0800 770 2600, de celular para 0 operadora 11 5014 2209 ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Adquira os 40 volumes da coleção A Verdade da Vida e tenha a essência da filosofia em suas mãos, além de recebê-la em uma linda caixa exclusiva. Contendo temas pertinentes à vida cotidiana, cada volume nos traz o esclarecimento necessário para todas as áreas de conhecimento espiritual, como explicações sobre a imagem verdadeira em mundo espiritual, a relação entre vida e religião, educação no lar, além de 2 volumes dedicados à autobiografia do professor Masaharu Taniguchi. Tudo isso e muito mais você encontra na coleção A Verdade da Vida. Então ligue 0800 770 2600, de celular 0 operadora 11 5014 2209 ou pelo site www.sni.org.br/livraria virtual. Consulte também as condições de parcelamento no cartão de crédito. Coleção A Verdade da Vida, a essência da filosofia da Seicho-no-ie, agora em suas mãos. Desperte a natureza divina existente dentro de você e renove a fé em viver uma vida alegre e saudável com a coleção A Verdade, composta por 10 volumes, além de um volume suplementar. A coleção A Verdade traz o ensinamento básico da Seicho-no-ie de forma didática e de fácil entendimento, com volumes que introduzem a teoria e a prática, como por exemplo a meditação Shinsokan. Adquira a coleção A Verdade ligando para 0800 770 2600, de celular 0 operadora 11 5014 2209 ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Consulte as condições de parcelamento e como obter uma linda caixa exclusiva. Tenha sempre em mãos explicações sobre vida cotidiana, despertar espiritual, relação entre ciência e religião, além de um volume dedicado inteiramente às mulheres e outro aos jovens. Adquira a coleção A Verdade e receba em sua casa mensagens que lhe trarão vitalidade e paz espiritual. Desenvolva sua capacidade infinita com a coleção A Verdade. Nossa dica de leitura de hoje apresenta uma obra diferenciada e capaz de promover uma revolução em sua vida. Que tal, hein? Conhecimento que conserta destinos, paz que surge dos textos, enfim, deixe-se visitar pela sabedoria de Deus encomendando o livro sugerido. Minha dica de leitura é A Chave da Vida Feliz, volume 1, do mestre Masaharu Taniguchi. Este livro ensina o segredo para triunfar na vida, que com Deus tudo é possível. Para triunfar na vida, para ser feliz. Para ser feliz, a chave está nas suas mãos. Essa é a minha dica. Muito obrigada.
Muito obrigado, é a Seichonoye levando respostas para você. E no programa de hoje vamos estudar um pouquinho sobre de que maneira o mundo exterior é reflexo do nosso mundo interior ou da nossa mente, melhor dizendo. E para nos explicar sobre isso, apoiando no livro A Verdade, volume número 9, professora Marie Murakami. Tudo bem, professora Marie? Tudo bem, Petrone, muito obrigado. Obrigada a todos que nos assistem, para que hoje possamos aprender um pouco mais sobre como nós podemos realmente transformar o nosso mundo exterior, através da transformação do nosso mundo interior. Muito obrigada a todos. Também com a presença do professor Junji Miyaura. Tudo bem, professor Junji? Tudo bem, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus. E quando sai o próximo livro infantil? Estamos no prelo, estamos trabalhando. Tá bom. Professora Maria Murakami, aqui no livro A Verdade, volume número 9, do professor Masaharu Taniguchi, que faz parte da coleção A Verdade, na página 117, tem um tópico aqui que diz: você vê em toda parte o reflexo da sua mente. Ele vai explicando mais abaixo que o mundo exterior, de uma certa forma, é um reflexo do nosso conteúdo mental. Então, todas as coisas que estão aqui no lado externo, as coisas boas e ruins, de uma certa forma, é a projeção da nossa mente. Exatamente. Exatamente por isso, quem nos assiste pode ter assim uma tranquilidade de saber que aquilo que está acontecendo na sua vida, ela tem solução. Não é algo que você não possa mudar, porque tudo começou primeiro dentro da nossa mente. Então, se nós queremos mudar o nosso exterior, quer dizer, se nós queremos mudar a situação que estamos vivendo agora, a gente tem que cuidar do nosso interior. Até com relação a pessoas também, tem uma pessoa má dentro da nossa família, um exemplo, Então, essa pessoa má é um reflexo da minha mente também. Exatamente, porque, na verdade, nós vivemos, esse mundo onde nós vivemos é um mundo onde é a consequência, é a concretização das vibrações das pessoas. Então, a vibração que sai de mim é que constrói o meu destino. Então, as pessoas com quem eu convivo, elas acabam refletindo, então, exatamente aquilo que vai dentro de mim e que sai de mim em forma de vibração. E que vai fazendo com que, se eu estiver irritado, onde eu vou, as pessoas ficam irritadas. Por isso que a gente aprende na Seichonoye. Seja uma pessoa que, onde você vai, se tiver uma rodinha, a rodinha aumente, tá? Quer dizer, para falar sobre coisas boas. E não seja uma pessoa negativa que, onde você for, se tiver uma rodinha, a rodinha acaba, Essa é a explicação. Quer dizer, nós temos em nossas mãos o poder de mudar tudo aquilo que ocorre ao nosso redor. Maravilha. Professor Junji Miyaura, com relação também a fracassos, a conquistas, a sucessos, também tem tudo a ver como reflexo da nossa mente? Isso. A pessoa que fracassa sempre, por exemplo, é um reflexo de uma mente fracassada? Perfeito. Aqui no livro, na página 117 que você citou, o professor Masaharu Taniguchi, ele fala assim, que a nossa mente é como um espelho. Então, imagina você diante do espelho. Se você fizer uma cara feia, o espelho vai te responder com uma cara feia, não é verdade? Agora, se você fizer um sorriso, o espelho vai te responder com um sorriso também. Então, a outra pessoa ou a situação que nós estamos vivendo, na realidade, ele é o espelho da nossa mente. Então, o que tem que ser mudado aí para você ter um sucesso na sua vida? Você tem que mudar a sua mente. Quando você mudar a sua cara, o mundo vai mudar também. Então, o importante é você ter a mente tranquila, a mente alegre, a mente otimista. Aí vai refletir do outro lado do espelho esse mundo maravilhoso que é o reflexo da sua mente. Então, o professor Masaharu Taniguchi fala que o nosso mundo é justamente o reflexo da nossa mente, aquilo que nós estamos pensando. Então, você é, na realidade, aquilo que você pensa, Tem pessoas que podem estar nos assistindo agora e talvez esteja pensando assim, mas eu não pensei, eu não penso na doença, eu estou doente, eu não pensei na derrota e fui derrotado, eu sempre quis vencer, porém veio a derrota. Como que fica essa situação, professora? A pessoa fala que não pensou, mas aconteceu. A pessoa pode estar desejando alguma coisa, mas lá no fundo dela, ela tem, por exemplo, algum sentimento de culpa que faz com que ela se sinta assim, não no direito de poder estar usufruindo disso.
Por exemplo, até aqui o professor, nesse mesmo livro, no livro, ele fala a respeito da insônia, por exemplo, tá? Ninguém gostaria de ter insônia, não é assim? Não há ninguém que gostaria de ter insônia, mas tem insônia por quê? Aí o professor escreve na página 71 desse livro. A insônia pode ser causada por sentimento de culpa por ser a pessoa demasiadamente severa no julgamento que faz de si própria e dos outros, né? E pode ser causada ainda por cima, que fala, não consegue dormir em paz quando tem sentimentos egocêntricos, tais como preocupações, medo, ciúmes, ira e ódio. Então, esses sentimentos acabam sendo um tipo de isolante da ligação dela com Deus. Isola ela da ligação com Deus. E Deus é a fonte da nossa energia, das nossas ideias, da nossa sabedoria, da nossa vida também, né? Então, isso faz com que ela não se sinta assim no direito de poder estar usufruindo da felicidade. Por isso, ela deseja a felicidade. Ela deseja a saúde, mas não consegue ter a saúde, porque se sente assim incapaz ou não se sente no direito de poder estar usufruindo de tudo isso. Tá. E essa pessoa que se sente incapaz, está com insônia devido a uma mente egocêntrica, ciúmes, ódio, essas coisas. E o professor Masaharu Taniguchi, ele fala também aqui no livro A Verdade, volume número 8, sobre o mundo da imagem verdadeira, né? Que é o mundo perfeito criado por Deus. E a Seitonei usa esse termo, mundo da imagem verdadeira. A senhora poderia explicar um pouquinho o que é esse mundo da imagem verdadeira? Aqui o professor escreve nesse nosso livro que por detrás de todas as coisas fenomênicas existe o mundo da perfeição, o mundo criado por Deus. Se o mundo foi criado por Deus, esse mundo é totalmente perfeito. Então, por detrás de alguma coisa que esteja manifestado fenomenicamente de forma imperfeita, existe o mundo da perfeição. E, inclusive, ele cita aqui na página 138, né, Pretorênio? Sim. O relato para provar exatamente o que vem a ser o mundo da imagem verdadeira. Ele cita o relato de uma senhora aqui chamada Shigeko Nakamura, que o filho dela estava com paralisia infantil. Imagina a paralisia infantil. É algo que acomete normalmente uma criança e que deixa a criança sem capacidade de poder caminhar. E a maioria dos pais acredita que é uma coisa que seja incurável. Mas aí ela fala o seguinte: meu filho mais velho sofria de paralisia infantil. Fui um dia à sede da Seitonei adquirir um volume da coleção A Verdade da Vida. A Verdade da Vida, para quem nos assiste e talvez não saiba, e está aqui na nossa prateleira, é uma obra com 40 volumes que fala sobre a essência da nossa vida, ou melhor, que fala sobre a imagem verdadeira. E no volume 12 é o que ela levou para casa. Nessa noite, quando fui lê-lo, ao abrir sem querer justamente na página que tratava da paralisia infantil. Depois de ler 2 páginas, comecei a chorar, arrependida do meu comportamento em relação aos meus sogros. No dia seguinte, lá pelas 10h30, o meu filho, que andava sempre rastejando, de repente ficou de pé. Então, se desapareceu uma imperfeição, é porque essa imperfeição não tem existência verdadeira. A manifestação fenomênica é projeção de uma mente que guarda algum ressentimento ou mágoa. E no caso aqui dessa senhora, ela guardava mágoa e ressentimento em relação aos sogros. Então, quando foi eliminado esse isolamento, né, que impedia a manifestação da perfeição da imagem verdadeira, ocorreu a cura espontânea do filho. Essa que é a diferença entre a imagem verdadeira, o mundo perfeito criado com Deus, com o mundo da projeção, que é o fenômeno. Maravilha, hein? Professor John Dee, na página 76 do livro A Verdade, volume número 9, diz aqui que o ambiente melhora conforme a alma se purifica. O que é essa purificação da alma? Como que se faz esse processo da purificação? Existem 2 formas de purificar, né? Aqui na página 77, o professor Masaharu Taniguchi diz o seguinte: há um período em que a alma se purifica através de sofrimentos. E há outro no qual isso ocorre através de alegrias. Então, você pode purificar sua mente com o sofrimento ou pela alegria. Então, tem 2 formas de evolução que nós falamos. Um é pela dor e a outra é pelo amor. Então, quando a pessoa está muito acomodado, não quer nada com nada, então, de repente, ela fica enferma. Isso é para ela poder refletir
e trabalhar no sentido de evolução, a evolução da sua alma, né? Mas por outro lado, a pessoa também não precisa ter sofrimento. Se ela estiver sempre fazendo o bem, sempre fazendo caridade, alegria, otimismo, trabalhando bastante para ajudar outras pessoas, então isso também é uma forma de purificação, né? Uma forma de evolução espiritual. Então essas duas formas aí que o professor Masaru Taniguchi fala aqui nesse livro, A Verdade, volume 9, que é muito, muito, muito bonito esse livro aqui, né? Professor, quando a pessoa está sofrendo para, entre aspas, fazer essa purificação que o senhor está nos orientando agora, não periga esse sofrimento trazer mais sofrimento por uma mente, talvez, equivocada, assim, na maneira de encarar as coisas? Sim, se a pessoa ficar muito negativa, né? Então, o pensamento negativo atrai situações negativas. Então, precisa quebrar, na realidade, esse círculo negativo. Então, tem uma teoria chamada de teoria da dissonância cognitiva. Então, você não consegue pensar em duas coisas opostas ao mesmo tempo. Se você está pensando em coisas negativas, né, você tem uma tendência de continuar pensando em coisas negativas. Então, você tem que quebrar isso daí e começar a pensar em coisas positivas, ou ver coisas positivas, né? Como o livro do professor Masanobu Taniguchi, que é o nosso Supremo Presidente, ele fala no livro Princípio do Relógio de Sol. Então ele fala para ver somente as partes positivas, quer dizer, o relógio do Sol é um relógio que só marca as horas quando o Sol está brilhando. Então a nossa mente também, só marcar coisas alegres, positivas, que iluminam a nossa vida, né? Então, quando você quebra essa tendência negativa e começa a ver partes positivas do seu ambiente, você tem a tendência de continuar vendo as coisas positivas. E aí, então, a sua vida vai se transformando para o lado positivo. Esse é o princípio do relógio de sol. Tá certo. Mas é melhor se aprimorar pelo amor, então, né? Ah, com Pela certeza, alegria, né? Tá certo. Professora Maria, aqui na página 137 do livro, né? A Verdade, volume número 9, fala aqui como proceder ante as maldades do outro. E que não é fácil, né? A gente não está preparado para bordoada, a gente está preparado para abraços, né? E quando vem essas bordoadas, como a gente deve proceder? Se nós estamos passando por uma situação em que nós recebemos, assim, atos de maldade do outro, é porque fatalmente surgiu ou nós guardamos dentro de nós algum sentimento que fez com que estivesse materializando isso. Porque se esse mundo é reflexo de nossa mente, logicamente, se aparecer uma pessoa maldosa na minha frente, é porque eu tenho que aprender a perdoar, né? Tá. Eu tenho que aprender a perdoar. Então, ter essa humildade no coração, e isso é uma coisa muito importante, porque o que o professor Masaru Taniguchi nos escreve aqui, nesse nosso livro, que realmente é um livro maravilhoso que nós estamos estudando hoje, ele fala aqui na página 77, sobre Jesus Cristo. O professor Masaru Taniguchi fala bastante sobre os ensinamentos de Jesus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles verão a Deus. O que o professor Masaru Taniguchi fala aqui sobre essa pureza espiritual. Quando nós estivermos aquilo que estávamos conversando aqui agora, a todo momento que nós tivermos o paraíso dentro de nós, tá? O paraíso, aquele sentimento de pureza de alma, estará se projetando isso na nossa vida. Mas se nós estivermos alimentando só o inferno dentro da nossa mente, vai estar manifestando na nossa frente pessoas que aparecem praticando maldades contra nós. E, quer dizer, é o reflexo da nossa mente que ficou guardando esses sentimentos que são nocivos. Então, se aparece uma pessoa maldosa, o que a gente tem que fazer? Perdoar. Perdoar 70 vezes 7. E não pergunte por quê. Porque realmente nós vamos chegar à conclusão de que tudo começou dentro de nós. Maravilha. Primeiro dentro de nós. Para você que está em casa assistindo o programa da Seitonê pela primeira vez, que sintonizou ali por acaso, talvez, o programa da Seitonê, então é só ligar agora no 0800 770 2600 do telefone fixo. Se for do celular, 0 prestadora 11 5014 2209, e você recebe aí na tua casa
um exemplar de uma das revistas da Seitonê. São 3, Mundo Ideal, Fonte de Luz e Pomba Branca. Então é você ligar nesse telefone e você recebe na tua casa uma revista inteiramente grátis, como um presente da Seitonê do Brasil para você, mas lembrando que é uma revista só por pessoa. E também nesse mesmo número, ou através do site www.sni.org.br/livraria virtual. Então aí você tem acesso então no livro que está sendo utilizado hoje, que é o livro A Verdade, volume número 9, que está apenas por R$ 35, R$ 35 mais o frete. Então é só ligar. Que tal você que está em casa agora, que já conhece a Seitonê, mas que tem alguém que está precisando mudar a sua vida, mudar o seu destino? Que tal dar um livro desse para ele? Então você liga, ou você entra no site, adquire, já coloca o nome da pessoa que você quer direcionar o livro, o endereço dele, e a Seitonê então se encaminha de mandar até essa pessoa. Professora Maria, professor Jun de Miaura, tem algumas pessoas que estão assistindo o programa da Seitonê também e talvez está lutando aí contra umas dificuldades financeiras que hoje, de uma certa forma, afetam muitas pessoas. Fala, caramba, o mundo exterior, né, ele é reflexo da minha mente, então você está faltando dinheiro porque a minha mente também está com alguma carência. Como então para fazer para mudar tudo isso? De sair da zona da carência, digamos assim, para a zona da prosperidade? Bom, antes, Preletor Enio, gostaria de agradecer aqui os contribuintes da Seitonê na TV, que é graças a essas contribuições que esse programa pode ser passado para todo o Brasil, né? E outro dia eu recebi até um agradecimento de um ouvinte, falou, puxa vida, eu recebi um livro lá, bacana vocês mandarem um livro para nós, né? Eu falei, não, isso daí é a nossa gratidão por ter contribuintes assim assíduos todos os meses, né? E aí, então, uma da teoria, quer dizer, para você prosperar, né, é você doar também, né? Então aproveite essa oportunidade para fazer as doações também. Não precisa ser só do programa da Seitonê, pode ser outros tipos de doações também, que isso vai fazer com que a lei dá e receberás comece a fluir na sua vida. Então fica aí a nossa dica, tá? Muito obrigado. Muito obrigado. Mas além do doar, professora Maria, tem alguma coisa que a pessoa pode sacar aquele conteúdo mental negativo, por exemplo, que vê, eu sou pobre, eu não tenho dinheiro, as coisas são caras demais para mim. Tem como sacar isso para não fazer mais da sua vida uma vida de carência? O professor Masaharu Taniguchi, nesse livro, A Verdade 9, que é um livro realmente maravilhoso. Esse é bom. Olha, serão uns R$ 35 mais bem investidos na sua vida. Aqui o professor escreve bastante. E, aliás, você vai ver, lendo o livro, em toda a página o professor escreve sobre a importância de você se religar a Deus através da prática da meditação Shinsokan. Porque por mais que a gente fale, olha, tire essa sua tendência negativa, esse hábito de ficar só reclamando das coisas. Se é uma tendência habitual, é difícil mudar. Mas se você começa a praticar a meditação Shinsokan, né, que é contemplar a sua vida preenchida pela vida de Deus e contemplar a vida dos seus familiares, seus amigos, tudo preenchido de Deus, você naturalmente você se purifica, você fica revestido de Deus, você fica ungido de Deus. E isso faz com que você tenha então a ligação direta com a fonte da provisão infinita, que é Deus. E tudo que é de maravilhoso nesse mundo, ela vem de Deus. Tá? Então, é através da oração, da meditação Shinsokan, que nós religamos-nos com Deus, o que permite fazer com que a nossa vida realmente transforme da forma como nós merecemos. Todos merecem e todos vieram aqui neste mundo para ser felizes. Como estamos encerrando também o programa, essa parte nossa do programa, quando se fala em prosperidade, fala em sucesso, a senhora citou agora uma passagem bíblica, né? Bem-aventurados os pobres de espíritos, né? Uhum. E, obviamente, o professor Masaharu Taniguchi também explica isso aqui no livro A Verdade, volume número 9, na página 77, né? Esse pobre de espírito não significa ser pobre materialmente, né, professora? Não, não. Pobre de espírito é pobre de egoísmo. São pessoas assim, generosas, pessoas que pensam primeiro nos outros antes de pensar em si. Essas pessoas são aqueles que herdarão a terra, eles que poderão ver a Deus, né?
Então, se você interpreta ao pé da letra, a pessoa acha que tem que se despojar de tudo que é material, então dá tudo que é material achando que pode, com isso, estar herdando a terra. Mas esse pobre de espírito está se referindo àquele coração puro como uma de criança, onde tem totalmente pureza de alma, que pensa em primeiro lugar nos outros antes de pensar em si. Maravilha. Muito obrigado, professora Maria Murakami. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Dilton de obrigado Gaura. pela oportunidade. Muito obrigado a todos vocês. Então, a todos os mantenedores do programa da Seitonê, nosso muito obrigado. A todas as pessoas que colaboram aí nas regionais, nos núcleos da Seitonê, nosso muito obrigado. A todas as pessoas que assistem o programa da Seitonê, nosso muito obrigado. Um forte abraço a todos. Muito obrigado. Torne-se um mantenedor do programa Seitonê na TV e seja coautor de uma obra de amor que leva a luz aos lares de milhões de brasileiros. Contribua e experimente a alegria e as graças que Deus reserva a quem com ele assume a missão de salvar o próximo. Ligue 0800 770 2600 e se torne um mantenedor do programa Seitonê na TV. Todos os dias, em todo o país, nossa programação chega através de mais de 20 emissoras nacionais e regionais. Diariamente, chegam até nós relatos de pessoas que encontram paz espiritual, saúde, alegria de viver e prosperidade. Isso só é possível porque existem pessoas que contribuem com o programa e tornam viável que esse trabalho sagrado continue sendo realizado em prol das famílias brasileiras. Ligue 0800 770 2600 e se torne um mantenedor do programa Seitonê na TV. O Brasil agradece. Já está à disposição do público o calendário de parede Palavras de Luz 2013 da Seitonê. A consagrada publicação, também conhecida como Preceito Diário, há 4 décadas faz sucesso nas recepções de empresas, consultórios, escritórios e milhares de residências de todo o Brasil. Com mensagens iluminadoras e belas ilustrações para cada dia do mês, o calendário já virou tradição, por ajudar as pessoas a começarem o dia de alto astral e com pensamento positivo. Acesse www.sni.org.br/livraria virtual e veja como encomendar as Palavras de Luz 2013, que também são um ótimo presente para seus amigos e familiares. Vale lembrar que, efetuando o pedido via internet, você recebe a encomenda na porta de sua casa. Você também pode fazer o pedido ligando para 0800 770 2600 de telefone fixo ou de celular para 0 operadora 11 5014 2209, conforme os horários de atendimento de nossa central. Palavras de Luz 2013 da Seitonê. A felicidade ao alcance de suas mãos. Os seminários de treinamento espiritual da Seitonê são eventos de 2 a 10 dias que transformam a vida dos seus participantes. Eles acontecem em locais rodeados de paz, ideais para refletir, reencontrar a rota para a felicidade e recuperar a sua autoestima. Você está esperando? Acesse www.sni.org.br, clique no ícone Academias. Vivemos a especial experiência de mais um programa Seitonê, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Mais uma vez, agradecemos de coração a sua companhia. Agora é hora de reconhecer na vida que você leva uma nova possibilidade. Isso ocorre quando voltamos nossa mente para Deus. Então, vamos juntos ao nosso momento de oração. Oração para exteriorizar nossa luz interior. Deus é nosso Pai. Deus é luz. Não uma luz de origem material, mas uma luz eterna que ilumina o interior de todos os seres e faz com que eles, por sua vez, iluminem uns aos outros. Eu sou filho de Deus e por isso a luz de Deus brilha no âmago de minha vida. A luz de Deus ilumina a mim, a todas as pessoas e todas as coisas. Por onde vou, desaparecem todas as trevas e resplandece a luz. Eu nasci para trazer a este mundo a luz de Deus. A luz de Deus é a luz do amor, da sabedoria, da paz, da harmonia, da alegria, da cura milagrosa.
Eu nasci, pois, para trazer a este mundo o amor e a sabedoria de Deus, a paz e a harmonia, e para dar alegria aos que choram e curar os que padecem de doenças. Deus me enviou a este mundo para que eu, na qualidade de Filho de Deus, ilumine toda a humanidade. Levar minha luz a todas as pessoas é, portanto, a sagrada missão a mim atribuída. Por isso, ilumino com minha luz todos aqueles que de mim se aproximam. Esta luz, sendo proveniente de Deus, é inextinguível. Nem as mais densas trevas, nem os mais fortes obstáculos serão capazes de apagá-la. Não é apenas em mim que existe a luz de Deus. Ela existe no interior de todas as pessoas. Os budistas chamam-na de natureza búdica. Os cristãos chamam-na de Cristo interno. Unicamente a luz conhece a luz. Unicamente a luz atrai a luz. Eis que conscientizei agora o fato de que, sendo filho de Deus, no meu interior existe a luz de Deus. A luz de Deus passa a brilhar resplandecentemente no interior das pessoas que a conscientizam. Iluminando os outros com minha luz interior, também eles passam a exteriorizar a sua luz interior, pois os semelhantes se atraem, ou seja, a luz atrai a luz. Quando todas as pessoas do mundo exteriorizarem a luz de Deus que existe no interior de cada um, a paz se instalará na terra e este mundo será um verdadeiro paraíso. Eu vim para fazer deste mundo um paraíso. Eu sou realmente um filho de Deus. No meu interior existe a luz de Deus, a qual ilumina o mundo todo. E onde resplandece esta luz não há trevas, não há doenças, não há tristezas, não há sofrimentos, não há desarmonias, não há conflitos. Todas as pessoas vivem em harmonia, respeitando e reverenciando uns aos outros. E assim realiza-se o paraíso neste mundo. Neste momento, aprofundei mais a consciência de que sou filho de Deus e sinto a minha alma elevar-se na mesma medida do aprofundamento dessa consciência. Quanto mais se elevar a minha alma, mais intensa se tornará a minha luz interior e poderei iluminar o mundo todo. Então, cada uma das pessoas iluminadas pela minha luz interior passará a exteriorizar o seu Cristo interno, isto é, a sua luz interior, e louvará a Deus único. Graças vos rendo, ó Deus Pai, por esta grande bênção que destes a todos nós. É na certeza de que Deus concederá a energia e a paz necessárias para você e sua família. Agradecemos de coração a sua companhia. Tchau, tchau!